Existe um abismo enorme no futebol moderno entre ser uma eterna promessa nas categorias de base e conseguir de fato se tornar o dono do meio-campo de um time profissional. E essa transição destrói carreiras todos os dias. Exatamente. E hoje o nosso foco é explorar como o Botafogo está tentando construir uma ponte segura sobre esse abismo. Nós vamos mergulhar fundo na situação de uma das grandes joias do General Severiano. O meia Huguinho. Isso, o Huguinho, que neste momento está passando por um processo de maturação bem intenso lá no futebol europeu. Um processo fascinante, por sinal. Sim, mas antes da gente aprofundar nas métricas e nos bastidores contratuais, eu quero fazer um pedido rápido e direto para a massa alvinegra. E também para todo mundo que gosta de tática e sempre acompanha nossas análises com aquele olhar mais clínico. O famoso engajamento, né? Pois é, deixe um like e coloque o nome e a cidade aqui nos comentários. O nosso objetivo como jornalistas focados no Botafogo é mapear profissionalmente de onde vem essa paixão que move o clube e entender o alcance real da nossa comunidade. É sempre muito bom saber de onde a torcida está acompanhando. Com certeza. Feito isso, a nossa missão hoje é destrinchar o real impacto dessa ida do Huguinho para a Bélgica. A gente quer olhar para as estatísticas cruas mesmo e comparar com aquele breve momento que ele teve no time principal aqui no Brasil. E também analisar a engenharia do contrato dele para entender se essa experiência está realmente forjando um atleta de elite. Exato, porque essa é uma discussão que vai muito além de só olhar o placar do jogo no final de semana. Muito além. O desenvolvimento de um jovem jogador é quase como um mercado de ações. As pessoas tendem a focar só na cotação atual ali do momento. O imediatismo do futebol, né? Mas o que realmente importa é o fundamento da empresa, sabe? A estrutura que está sendo construída por trás das cortinas. Quando um clube decide enviar um ativo valioso para o exterior, tem toda uma série de engrenagens táticas e psicológicas que começam a girar. Não é um simples ir para fora ganhar experiência. De jeito nenhum. É um teste de sobrevivência esportiva. E olha, parece que ele não está apenas sobrevivendo. Ele está ditando as regras. Vamos colocar a lupa no cenário atual. O Huguinho está vestindo a camisa do AWD Molenbeek e disputando a Challenger Pro League. Que é a segunda divisão da Bélgica. Isso. E o dado mais recente que a gente tem para debater é impressionante. Na última partida da equipe, ele jogou os 90 minutos completos e ainda levou o prêmio de melhor jogador em campo. O que já é um excelente sinal. Sim, mas aqui entra o detalhe que me chamou muita atenção. 91% de acerto nos passes. Só que aí eu olho para isso e me pergunto, jogar a segunda divisão belga realmente prepara um garoto para a panela de pressão que é disputar tipo uma Libertadores pelo Botafogo? É uma boa pergunta. O nível técnico não é muito inferior para a gente celebrar tanto esse número de passes? Olha, essa é a dúvida clássica e é totalmente válida. Mas a gente precisa entender o que é a Challenger Pro League. Não estamos falando de um campeonato onde o jogador tem tempo para dominar a bola, olhar para a arquibancada e escolher o passe tranquilo. Não é um jogo cadenciado. Longe disso. É uma liga caracterizada por um jogo extremamente físico. É muita correria, linhas compactas e transições caóticas o tempo inteiro. Um perde e pressiona constante. Exatamente. Então, quando um meio-campista de 19 ou 20 anos atinge 91% de acerto de passe nesse ambiente, ele não está só tocando a bola de lado para os zagueiros. Ele está tomando decisões sob pressão. Sob pressão constante. Ele está escaneando o campo antes de receber a bola, entendendo onde estão os espaços e executando o movimento no tempo certinho. Esse nível de precisão numa liga mais ríspida mostra um ganho cognitivo absurdo. Ele pensa mais rápido. Sim, ele está processando o jogo muito mais rápido do que processava lá na base. Então a dificuldade não está necessariamente no talento refinado de quem marca ele, mas na intensidade do bote. Perfeito. É a velocidade da reação. E é engraçado você mencionar essa questão do jogo físico, porque tem outro número dessa mesma partida que me deixou bem intrigado. As estatísticas mostram que ele venceu 6 duelos durante os 90 minutos. Esse dado é fundamental. E, historicamente, a gente sempre ouve aquela velha lenda do camisa 10 brasileiro que é genial com a bola no pé, mas que some quando o jogo vira batalha. Isso, desaparece quando o jogo vira uma batalha física na Europa, quando começa a chover e o campo fica pesado, ele não acha espaço. Exato, esse é o grande fantasma dos meias criativos sul-americanos. E é justamente por isso que vencer 6 duelos num único jogo na Europa é o dado mais animador de toda essa análise, na minha opinião.
Para quem não está tão acostumado com essa métrica, a gente precisa traduzir o que isso significa na prática lá no campo. Claro, o futebol europeu, principalmente nessas divisões de acesso, exige que o jogador seja o que a gente costuma chamar de operário sem a bola. E como isso se traduz visualmente para quem está ali assistindo ao jogo na arquibancada ou na TV? Significa disputar e ganhar a famosa segunda bola. Imagina uma cobrança de tiro de meta longa, a zaga corta de cabeça e a bola cai ali no meio-campo sem dono. É um momento de maior caos na partida. Aquele bate-rebate. Isso. Vencer o duelo significa que o Huguinho não está fugindo do contato. Ele está colocando o corpo, usando a força, trombando com volantes que muitas vezes são mais velhos e bem mais fortes que ele. E conseguindo reter a posse para o Molenbeek. Exato. Ele está desarmando, está interceptando. Ele adicionou uma camada de resiliência defensiva a um talento que já era indiscutível. Se ele voltasse para o Brasil hoje, sendo apenas um bom passador, ele fatalmente seria engolido pela intensidade do Brasileirão atual. Com certeza, o nível físico aqui subiu muito. Subiu demais. Mas ao aprender a vencer duelos, ele se torna um meio-campista completo. E pelo que consta nos levantamentos, ele também não esqueceu de atacar, né? Não mesmo. Ele já soma 2 assistências lá. 2 assistências é ótimo. E o que me parece mais valioso nisso tudo não é só um lampejo de genialidade numa noite isolada de terça-feira. É a consistência. A regularidade é o que separa os meninos dos homens no futebol de alto rendimento. Sem dúvida, a sequência de jogos é tudo. Trazendo mais informações sobre essa temporada dele lá, o garoto já acumula 17 partidas pelo Molenbeek. E desses 17 jogos, ele começou como titular em 16. Isso é muita coisa. É quase unanimidade. Ele praticamente chegou na Bélgica, conheceu o CT, calçou as chuteiras e o técnico, o Cris Bruno, entregou a chave do meio-campo na mão dele. E ser titular em 16 de 17 jogos, num país novo, com clima diferente, cultura e idioma totalmente diferentes, é um atestado forte de maturidade tática. Eles não costumam dar a colher de chá para estrangeiro novo, né? De forma alguma. Os treinadores na Europa não têm paciência com jovens que não cumprem funções táticas. Se o Cris Bruno confia nele dessa forma, é porque o Huguinho entendeu o modelo de jogo muito rápido. E a gente tem que pensar no valor inestimável dessa minutagem. O tempo de campo faz a diferença. Ficar no banco de reservas observando o jogo ensina muito pouco se comparado a estar lá dentro, com as pernas queimando aos 80 minutos, precisando segurar um resultado adverso. Isso cria um contraste bem gritante quando a gente olha no retrovisor para a passagem dele no profissional do Botafogo antes desse empréstimo, porque a amostragem aqui no Brasil foi minúscula. Foram o quê? 4 jogos? Exato. Ele pisou em campo em apenas 4 jogos no time principal. A memória mais fresca que o torcedor alvinegro deve ter é aquela partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Aquele 5-0. Isso, o Botafogo aplicou uma goleada sonora, um clima de festa total no Newton Santos. O Huguinho entrou naquele jogo, participou daquele momento de euforia, mas convenhamos, entrar com o placar já resolvido é um cenário muito confortável para um garoto. É o famoso minuto de lixo ou tempo de exibição, como alguns chamam, e não há demérito nenhum nisso, tá? É o caminho natural em elencos fortes. O Botafogo construiu um grupo extremamente qualificado e estrelado. Que briga pelas cabeças em todas as frentes do Brasileirão a Libertadores. Colocar um garoto de 18 ou 19 anos para ser o maestro dessa engrenagem em jogos de alta tensão é um risco que pouquíssimos treinadores querem assumir. A realidade dele no Rio de Janeiro era disputar 10 ou 15 minutos no fim de jogos que já estavam decididos. Exato. Mas então essa decisão de mandar ele para a Bélgica em vez de emprestar para um clube menor do Brasil, por exemplo, muda totalmente a rota da carreira dele, altera completamente a rotação do motor. Na Bélgica, a responsabilidade é dele. O time precisa que ele crie jogadas para vencer. Essa diferença de exigência justifica o empréstimo como uma das estratégias mais brilhantes de transição que o Botafogo poderia ter feito. Tiraram ele da zona de conforto. Eles tiraram o jogador daquela redoma, onde ele era apenas um menino promissor, que um dia vai dar certo, e o colocaram num laboratório intensivo. Lá, ele precisa ser o protagonista toda semana. E não dá para falar dessa estratégia sem mencionar os profissionais que orquestram isso tudo nos bastidores. As informações sobre esse processo destacam muito a figura do Belão. O papel dele é fundamental. Ele é apontado como uma peça-chave,
para garantir essa união entre as categorias de base e o elenco profissional. Porque a gente tem muito essa ilusão de que o jogador simplesmente sobe da base e pronto, vai jogar. Como se fosse automático. Mas existe um planejamento complexo. Alguém precisou olhar para o Huguinho e dizer que esse garoto precisa de 30 jogos como titular este ano. E ele não vai ter isso aqui no momento. Exatamente. A função de um profissional como o Belão é enxergar a curva de aprendizado do atleta a médio e longo prazo. Muitas diretorias no futebol brasileiro cometem o erro de reter o talento na base por tempo demais. Ou subir precocemente e queimar o jogador na primeira falha grave. Acontece o tempo todo. O trabalho de integração envolve mapear o mercado, encontrar um clube parceiro como o Molenbeek, que joga num sistema tático que vai de fato beneficiar o garoto, e, claro, acompanhar esse desenvolvimento à distância. É uma ciência pura. É uma ciência. E o resultado dessa ciência transparece não só nos números, mas no próprio comportamento do jogador no dia a dia. Lendo algumas declarações recentes dele sobre esse momento, a impressão que dá é que a força que ele está mostrando naqueles duelos físicos também existe na cabeça dele. A mentalidade dele mudou. A postura psicológica é surpreendente. Ele disse o seguinte para a reportagem, abre aspas, hoje o meu foco é terminar a temporada bem, seguir evoluindo a cada jogo, fazer o meu melhor todos os dias, tendo a consciência de que o meu futuro depende muito do que estou plantando hoje. Fecha aspas. Uma leitura muito madura. E além disso, ele reafirmou um respeito imenso pelo Botafogo, lembrando sempre de quem abriu as portas para ele. Eu não sei qual a sua visão, mas eu acho muito raro ver um jogador dessa idade com essa clareza de causa e efeito. É extremamente raro. O que a gente mais presencia no mercado da bola são garotos que, ao pisarem na Europa e receberem o primeiro salário em euros, perdem completamente o foco. Se deslumbram com tudo? Deslumbram com o ambiente extracampo, ou no lado oposto entram em depressão por causa do frio, da distância da família e acabam forçando um retorno ao Brasil em 6 meses. A famosa inadaptação. Isso. A inteligência emocional nessa fala do Huguinho é de um veterano, quando ele diz que entende que o futuro dele é consequência do que ele planta no treino de terça-feira lá na Bélgica, ele mostra que não tá passeio. Ele entendeu que a carreira profissional é um projeto de construção diária. Perfeito. E tem outra parte das falas dele que complementa perfeitamente isso. Ele comenta sobre como foi recebido na Bélgica, agradece ao grupo, ao staff do clube e à torcida lá de Molenbeek, e solta essa frase emblemática. No futebol, ninguém conquista nada sozinho. Uma baita frase. Se a gente parar para analisar, ele poderia muito bem estar com um ego inflado depois de ser eleito o melhor em campo, jogar 90 minutos e acertar tudo o que tentou. Mas ele joga o mérito todo para o coletivo. E isso reafirma o porquê de os 16 jogos como titulares existirem de fato. Treinadores amam jogadores de grupo. Facilita o trabalho do técnico, né? Muito. Reconhecer que aqueles 91% de passes certos só aconteceram porque alguém se movimentou para receber a bola, ou que as vitórias nos duelos tiveram cobertura dos zagueiros, denota uma leitura de ambiente fantástica. Ele está lendo o ecossistema do time. O Botafogo mandou um menino talentoso com lampejos de brilhantismo e está vendo nascer um homem consciente do seu papel e focado na profissão. O intercâmbio europeu, neste caso específico, está esculpindo não apenas a parte técnica, mas o caráter esportivo do atleta. E como você acha que isso reflete na arquibancada lá do Newton Santos? Porque o Huguinho não esconde a ansiedade de voltar, ele deixa bem claro que quer vestir a camisa principal e dar alegrias à torcida alvinegra. A torcida também está ansiosa. E nas redes sociais, que hoje são um grande termômetro de qualquer clube, a torcida do Botafogo já está consumindo os vídeos dos melhores momentos dele na Bélgica e clamando por um retorno. É natural o torcedor agir assim. O time está ali competindo, a torcida vê uma prata da casa destruindo na Europa e pensa logo em trazer o garoto de volta agora para resolver os problemas no meio-campo. Calor da paixão. E a torcida está certíssima em se empolgar com um talento formado em casa, performando tão bem. Só que é nesse momento de euforia coletiva que a gestão do clube precisa operar como um cirurgião frio e calculista. Não dá para gerir o time pelo clamor das redes sociais. Exatamente. O planejamento não pode ser ditado pelos pedidos da internet.
E é por isso que entender a engenharia contratual por trás desse empréstimo nos dá a verdadeira dimensão de como o Botafogo está conduzindo essa operação com maestria. O clube não deixou nenhuma ponta solta. Já que a gente entrou nos bastidores e nos papéis assinados, vamos colocar os valores na mesa. Porque quem acompanha a gente sabe que essas cifras estratosféricas ajudam a entender o real tamanho do projeto. Os números mostram a confiança do clube. E os números de blindagem do Guinho são impressionantes. Primeiro vínculo dele com o Botafogo é bem longo, vai até junho de 2029. Um contrato longo dá muita segurança. E para manter longe qualquer gigante europeu oportunista que veja esses dados na Bélgica e tente atravessar o negócio, existe uma multa rescisória fixada em 100 milhões de euros. É um valor muito expressivo. Convertendo para a nossa realidade hoje, estamos falando de mais de 600 milhões de reais para o mercado internacional. Internamente, se algum rival brasileiro tentar a sorte, a multa fica ali na casa dos 26,6 milhões de reais. É uma cerca elétrica bem alta em volta do jogador. É uma declaração de intenções fortíssima do Botafogo. No futebol moderno, colocar uma multa de 100 milhões de euros não significa que o clube espera vender o jogador exatamente por esse valor amanhã de manhã. É um recado, né? O recado para o mercado global é outro. O Botafogo está dizendo aos olheiros europeus que sabe exatamente o calibre do diamante que está lapidando e que eles ditam as regras do jogo. Isso evita abordagens daquelas predatórias. Evita muito, evita clubes médios da Europa que costumam buscar jovens na América do Sul por valores irrisórios. O clube se protegeu perfeitamente para garantir que, quando chegar a hora de uma venda definitiva, ela seja feita nos termos do Botafogo, maximizando o lucro de verdade. Mas olha só, a multa é uma excelente proteção contra assédio. Porém, a verdadeira carta na manga da diretoria não é essa cifra absurda. A grande sacada tática fora das quatro linhas está numa cláusula muito específica desse acordo de empréstimo. Essa cláusula é genial. As informações apontam que o Botafogo tem o poder unilateral de solicitar o retorno do atleta a qualquer momento. Eles não precisam esperar o fim da temporada ou o fim do acordo pré-estipulado com o Molenbeek. É o controle total da situação. Bateu a necessidade, o telefone toca, o garoto arruma as malas e volta para o Rio de Janeiro. Essa cláusula de retorno imediato é o que transforma essa operação num modelo de gestão de risco zero. Historicamente, muitos clubes brasileiros emprestavam seus jogadores para a Europa e ficavam reféns do próprio contrato. Se perdesse um meia por lesão aqui, ficava na mão. Se o time sofresse com lesões no elenco principal no meio do ano, não havia o que fazer. Hoje, o Botafogo tem o luxo de observar o Guinho ganhando rodagem, aprendendo a apanhar e a bater na segunda divisão belga. Amadurecendo como profissional. Amadurecendo, mas mantendo a colher na própria mão. Se o treinador do Botafogo olhar para o elenco amanhã e concluir que falta um jogador com a intensidade e a visão de passe que o Guinho adquiriu, a diretoria aciona a cláusula. O controle do cronograma de desenvolvimento está integralmente no Rio de Janeiro. Perfeito. Para a gente amarrar todas essas pontas aqui, o cenário atual mostra uma execução quase que impecável de planejamento de carreira. A decisão de colocar ele no RWD Molenbeek está se pagando com juros altíssimos. O campo está mostrando isso. Ele está em campo jogando 90 minutos com frequência, mantendo mais de 90% de acerto em passes num ambiente hostil e focado em transições. Vencendo os duelos físicos que costumam derrubar jovens promessas e participando de gols. E principalmente absorvendo a mentalidade coletiva. Sim, o rigor tático europeu. A transição daquele menino que jogava 10 minutos contra o Fortaleza para um protagonista internacional está acontecendo agora em tempo real diante dos nossos olhos. O resumo dessa nossa imersão é um lembrete valioso para quem acompanha futebol sobre a importância da paciência corporativa. É muito difícil ter paciência com talentos da base, porque a cobrança por resultados é para ontem. A torcida quer ganhar o jogo de domingo. Sempre. Mas a maturação fisiológica, tática e emocional de um atleta não obedece ao calendário dos torcedores. Exige que ele saia da zona de conforto, leve pancada de zagueiro belga, entenda o peso de uma sequência de jogos como titular e construa sua casca. Ele volta outro jogador. Quando esse o Guinho retornar, ele não vai ser mais um ponto de interrogação ou uma aposta que precisa ser protegida a todo custo. Ele voltará como uma realidade testada, apto a suportar a pressão física e psicológica
de vestir a camisa de um dos maiores clubes do continente. A evolução, de fato, não dá saltos. E a gente está acompanhando alguém subir essa escada degrau por degrau de forma extremamente sólida. E para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento no ar para a galera debater intensamente. Uma boa provocação final. Pensando nessa cláusula que permite o retorno dele a qualquer minuto, será que a melhor jogada estratégica seria o Botafogo antecipar essa volta agora, para injetar no elenco atual essa fase espetacular e a intensidade que ele ganhou lá? Ou esperar mais um pouco, né? Ou interromper esse processo de europeização antes do ciclo natural se fechar lá na Bélgica, seria um erro brutal, que poderia frear a formação desse meio-campista de elite que ele está provando que pode ser. É uma linha muito tênue entre aproveitar o talento e atrapalhar a formação. Fica aí o questionamento para a audiência. Fica a reflexão para todo mundo colocar aqui nos comentários a opinião de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo que acompanhou essa nossa investigação tática e até a nossa próxima análise do futebol de alto nível.